Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês acerca da palavra ever. Essa palavra normalmente é apresentada para os alunos quando a gente está estudando o Present Perfect. Para quem não sabe, o Present Perfect é um tempo verbal bastante comum, bastante usado no inglês, mas essa palavra não é de exclusividade do Present Perfect, ou seja, a gente consegue utilizá-la de várias formas, em vários contextos diferentes, e no vídeo de hoje é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Bom, pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Juliana, eu sou professora de inglês há alguns anos e nesse canal eu falo com vocês acerca da língua inglesa. Então aqui a gente fala sobre regras gramaticais, a gente fala sobre expressões, a gente fala sobre connected speech, enfim, vários aspectos da língua inglesa. Se esse tipo de conteúdo é um conteúdo que te interessa, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários, porque para mim será um prazer respondê-los, tá legal? Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos começar falando acerca da palavra ever. Essa palavra, pessoal, ela vai mudar um pouco o sentido a depender do contexto, a depender de como a gente decide utilizá-la. Como eu falei para vocês anteriormente, normalmente a gente aprende essa palavra quando a gente está falando sobre o Present Perfect. Nesse caso, o ever sempre vai aparecer em perguntas. E aqui o ever tem um sentido de já. Ele normalmente é associado quando a gente está fazendo perguntas dentro do Present Perfect sobre experiências acerca da vida de alguém. Então, por exemplo, have you ever been abroad? Have you ever eaten Japanese food? Have you ever seen this movie? Então aqui, pessoal, o ever vai ter o mesmo sentido porque a gente está falando do mesmo tempo verbal. No início dessas perguntas, a gente pode atribuir o sentido de você já. Porém, pessoal, a gente pode ver a palavra ever em vários outros contextos, como eu falei para vocês, né? Falando sobre o presente simples, por exemplo, o ever também poderia aparecer. E aqui o sentido que a gente vai atribuir ao ever é um pouquinho diferente. Aqui o sentido que a gente quer é algo mais parecido com alguma vez, em algum momento. E esse sentido, pessoal, de alguma vez ou em algum momento, vai se repetir em outros tempos verbais também. Por exemplo, do you ever feel lonely? Did you ever feel lonely? Aqui eu tenho dois tempos verbais diferentes, o presente e o passado, mas o sentido de ever vai permanecer sendo o mesmo. Agora, pessoal, se a gente estiver falando sobre o futuro, a gente já vai atribuir um sentido um pouquinho diferente. O sentido de ever vai ser algo parecido com em algum momento no futuro. Por exemplo, will you ever forgive me? Em algum momento no futuro você vai me perdoar? Aqui, pessoal, quando a gente está falando em termos de futuro, a gente tem que pensar que o sentido de ever vai ser muito parecido com em algum momento no futuro, tá legal? Um outro exemplo, will they ever understand? Will we ever see each other again? Todos os sentidos aqui vão ser o mesmo, apesar de eu estar usando exemplos diferentes, o sentido não vai mudar. Agora, pessoal, quando a gente está falando em termos de frases negativas e a gente usa o ever, o sentido dele vai ser um pouco diferente também. Aqui, o sentido de ever é muito parecido com o never, só que a gente dá uma conotação um pouco mais dramática. Uma outra coisa que acontece é o seguinte, normalmente a gente usa o never em frases positivas. Por exemplo, I will never buy this product again. Aqui eu tenho uma frase positiva. E o ever, como eu falei para vocês anteriormente, a gente vai usar em frases negativas. Porém, o sentido vai ser o mesmo que o never. Então, usando esse mesmo exemplo aqui para vocês, I won't ever buy this product again. I don't ever want to see him again. She doesn't ever complain. Ou simplesmente, caso vocês queiram usar o never, she never complains. They didn't ever apologize. Aqui, pessoal, eu tô propositalmente colocando frases no presente e no passado para vocês verem que tanto faz, o sentido vai ser o mesmo, só que todas as frases são frases negativas e por essa razão a gente vai conseguir manter o mesmo sentido. Uma outra situação em que a gente também pode usar o ever, só que ele também vai ter um sentido diferente, é quando a gente está fazendo comparações. Por exemplo, pessoal, I feel better than ever. Nesse caso aqui, pessoal, o ever tem o sentido de mostrar que essa situação que eu me encontro agora é superior a qualquer outro momento que eu tive na minha vida até esse momento. Então a gente poderia traduzir isso aqui como eu me sinto melhor do que nunca. I feel happier than ever. Eu me sinto mais feliz do que nunca. English is more important now than ever. The city is busier than ever. Uma outra situação muito parecida com essa que a gente pode usar a palavra ever é quando a gente está usando o ever para fazer comparações também, mas com
comparações que a gente vai chamar de comparações superlativas. É muito parecida com essa, pessoal, e aqui eu tô dando o nome para vocês só a título de curiosidade, caso vocês queiram saber os nomes gramaticais para vocês estudarem mais tarde. No caso de comparações superlativas, pessoal, o sentido de ever vai mudar um pouquinho também. Então, aqui o sentido de ever vai ser muito parecido com já, como no início do vídeo, quando a gente está falando em termos de present perfect. Só que aqui a gente não vai ter perguntas, aqui a gente vai ter frases positivas também. Por exemplo, this is the best place I've been to. Esse é o melhor lugar que eu já estive, ou o melhor lugar que eu já visitei. This was the worst day I've ever had. Então, esse foi o pior dia que eu já tive. E a gente também vai ter o ever em algumas expressões fixas, pessoal. A primeira expressão que eu tenho é hardly ever, que significa dificilmente ou quase nunca. I hardly ever go to the gym. I hardly ever get my nails done. I hardly ever drink coffee. Uma outra expressão fixa com ever é o ever since, que significa desde então, algo parecido com desde então. She moved to São Paulo and we've been friends ever since. E por último, mas não menos importante, pessoal, a expressão forever and ever. Aqui, pessoal, a gente está sendo dramático de uma maneira positiva. Então, forever and ever basicamente significa para sempre e sempre, né? Eu poderia dizer, por exemplo, I will love you forever and ever. Pessoal, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, eu peço que vocês deixem um like aí embaixo. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar um link aqui embaixo no qual vocês podem dar uma olhadinha nos meus cursos de inglês. E caso vocês não tenham interesse em conhecer mais do meu trabalho, mas gostam desse tipo de conteúdo, eu vou deixar um link aqui embaixo no qual vocês conseguem ter acesso a várias aulas gratuitas, porém são aulas que só estão disponíveis para quem se inscrever. Thank you very much for watching me today and see you again next video.